Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sou a Vanessa Saltner, gestora da empresa PHF Filtros, faço parte do NUME e também sou VP do SEMI. E atualmente faço parte do novo núcleo de sustentabilidade da CIRS. E é justamente sobre esse núcleo que nós vamos conversar hoje. Por isso, recebo aqui no nosso estúdio os nossos colegas Silvio e também Bernard. Por favor, se apresentem. Obrigado, Vanessa. Eu sou Silvio. Eu sou responsável pela operação industrial da Boxtop Elevadores do Brasil e também sou coordenador adjunto do Núcleo de Sustentabilidade aqui da CIRS. Maravilha! Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Como você disse, meu nome é Bernard e eu sou assessor jurídico lá da Pamplona Alimentos e envolvido com o nosso relatório de sustentabilidade, com todas essas ações que são desenvolvidas lá na empresa. Que bacana. Fico feliz que vocês estejam aqui conosco e a gente possa abordar e trazer para os nossos seguidores um pouco mais sobre esse tema de sustentabilidade, como é que isso vai entrar no nosso dia a dia, como é que vai fazer parte da nossa empresa. E, para isso, gostaria que, Silvio, você explicasse um pouquinho para a gente como é que começou esse núcleo de sustentabilidade, quando que começou, qual é a ideia desse grupo. Então, o núcleo surgiu cerca de 2, 3 anos atrás, com a necessidade da gente entender um pouco melhor a sustentabilidade de uma forma como um todo, o conceito de sustentabilidade, como que isso é aplicável dentro das empresas. Porém, ainda era numa época de pandemia, de distanciamentos, e a gente iniciou de uma forma um pouco mais tímida, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, isso foi criando uma urgência maior, a gente começou a ser procurado por algumas pessoas para entender um pouco melhor como é que poderiam aplicar a ESG dentro das suas empresas, como que se desdobravam as ODS dentro das empresas, como que eles poderiam transformar as empresas, como de dentro do núcleo, eles poderiam coletar informações práticas para transformar as suas empresas em empresas mais sustentáveis, no sentido amplo da palavra sustentável. Interessante. Então, quer dizer que esse núcleo, ele traz o tema sustentabilidade, mas com um foco em ESG, então, isso? Exatamente. Um foco em ambiente, em governança e o impacto social que a empresa causa dentro da sociedade onde ela está inserida. Que bacana. Isso que eu ia perguntar para ti agora. Esse termo, ESG, é um termo novo para muitas pessoas, mas, às vezes, é um tema que as pessoas ainda não entenderam bem. O que quer dizer o ESG? Explica para nós um pouquinho melhor. O E, ele vem de environment, que ele está ligado ao ambiente onde a empresa está inserida, onde ela impacta e pelo qual ela é impactada. Não só a questão ambiental, ele não é só ecológico, mas ele é todo o impacto que a empresa pode causar no ambiente onde ela está inserido, propriamente dito, desde impacto sonoro, mudanças no tráfego da região, impacto, e aí já entrando no S, no social, o impacto que a empresa causa na sociedade onde ela está inserida, o impacto que os produtos e serviços que ela oferece causam nos seus clientes e usuários. E o G, ele vem da governança, que é a forma que a empresa ela encara isso tudo, a forma que ela se organiza dentro de casa, para ser uma empresa leal, para ser uma empresa justa, para ser uma empresa com uma concorrência justa, para que todo mundo que está no ambiente da empresa saia ganhando, se relacionando com essa empresa, de uma certa forma. Então, é uma empresa que ela tem o compliance, ela está fazendo as coisas de acordo com a lei, ela está seguindo algumas normas de bom relacionamento, ela está provendo um mundo melhor por onde ela passa. Que bacana, né? Bernard, você não é da área ambiental, não é a tua base, você é da parte jurídica. Como é que esse assunto de ESG, como é que essa questão de sustentabilidade entrou no teu dia a dia? Como é que começou isso tudo? É exatamente linkado um pouco ao que o Silvio falou. Se a gente rever a fala dele, ele falou ali de compliance, que é conformidade. Então, nós descobrimos que ESG trata de uma coisa mais ampla, não só o meio ambiente, como se tratava um tempo atrás, só aquelas ações para preservar. A gente entende que hoje
tem que ser um conjunto de ações. Por isso, esses 3 pilares. O meio ambiente, sim, é muito importante a gente continuar protegendo, fazendo de tudo para que o nosso mundo seja um pouquinho melhor, mas nós temos, sim, muitas ações na área social e na área de governança. Governança aí como um todo, quando a gente fala de transparência, de estar em conformidade com as legislações, com as regras, com as normas, e tudo isso acabou despertando esse interesse de eu buscar também a participação nesse núcleo de sustentabilidade. Por quê? Quando voltou, né, quando voltaram as reuniões desse núcleo, que foi agora, pós-pandemia, né, a gente está na 2ª reunião, eu vi uma postagem da CIRS falando sobre o núcleo de sustentabilidade, com a mandala lá dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso me chamou a atenção, porque é uma coisa que nós buscamos muito, tentar ser uma empresa um pouquinho melhor para a sociedade, né, não só pensando em si, mas pensando no todo onde a gente está inserido. E por isso que eu entrei em contato e busquei, e estou tentando participar e trazer algumas ideias de lá da nossa empresa, buscar outras ideias maravilhosas que vêm surgindo aí por todos que participam. Acho que é um pouco disso a participação. Ampliar os horizontes, né? Muito, Quando a gente se envolve em algo novo, isso expande e a gente acaba tendo novas ideias, né? E o que vocês percebem, como que as empresas aqui da nossa região, as empresas de uma forma geral, né? Como que elas têm visto isso, essa parte ambiental dentro da empresa? Como é que elas têm encarado o ESG? Eu vejo que é uma questão um pouco sensível, né? A gente precisa também entender que tudo que a gente faz dentro de uma empresa depende de investimentos, depende de vontade, depende de tempo. Então, o ideal é que a gente gostaria de atender todos os objetivos, todas as metas, atingir tudo que é possível para melhorar. Mas é um passo de cada vez. Eu acredito que a grande maioria das empresas elas têm tentado se estruturar de alguma forma para começar. É a história da semente que a gente já conversou em outras oportunidades, é tentar desenvolver alguma coisa para que sim a gente consiga melhorar, consiga cumprir mais objetivos, atingir mais metas. Contabilizar exatamente tudo que a gente já faz de bom, porque as empresas fazem muitas coisas boas, têm muitas boas ações, e às vezes a gente nem sabe disso. Então, o ESG veio muito para isso, para mostrar um pouco e para também dar um norte para que a gente possa melhorar um pouquinho mais a nossa comunidade, o nosso mundo como um todo. Legal, hein? Me permite complementar? Isso tende a nos propiciar uma sociedade mais saudável, empresas saudáveis, empresas prósperas, a comunidade próspera, e naturalmente o cumprimento das ODS, que é como a ONU entende que a gente vai atingir o ESG, a gente vai atingir a sustentabilidade através desses objetivos. O cumprimento deles, ele na verdade, nos leva para uma sociedade mais justa, ele nos leva para uma sociedade mais saudável, mais próspera, e o entendimento é que todo mundo sai ganhando com isso. E não só o gestor da empresa, o dono da empresa, né? Exatamente. Sai ganhando também os colaboradores, todo Exatamente. o meio da empresa, né? A gente percebe que hoje em dia é muito interessante, as empresas têm mudado, uma percepção de que não é só eu, como dono da empresa, eu ganhar. O meu funcionário não vai estar lá somente pelo salário, Agora, se eu tenho uma empresa que ela tem ações bacanas, que o propósito da empresa está alinhado com um futuro melhor, talvez vai fazer mais sentido para o colaborador estar naquela empresa, vestir a camisa. Isso, e o ESG ele acaba tocando num ponto, muitas vezes, que é a longevidade da empresa. Legal. Muitas vezes, quando a empresa está direcionada apenas por sócios, digamos assim, não que ela não deva estar, Sim. Ela tem um propósito. Mas quando dela o foco é único... Quando o foco é único, a duração dessa empresa, a vida dessa empresa, muitas vezes ela não chega a cumprir o seu papel social. A empresa ela tem um dever social,
né? Ela está ali por uma necessidade da sociedade, por aquele produto, por aquele serviço que ela oferece, né? E muitas vezes, quando a gente não está olhando para o todo, para essa longevidade que a empresa pode ter, a gente acaba limitando a vida útil dessa empresa. Então, ele vem ajudar mais nesse pontinho, além de tudo que o Bernardo falou, né? Tem mais essa pimentinha, digamos, do ESG. Por isso que é um assunto que ele é tão falado, é tão discutido muito afora, né? Não é um assunto novo, né? Não é um termo novo, é um termo que tem aí, em torno de 18 anos. Desde 2004, né, foi quando se usou esse termo ESG pela primeira vez, a ONU trouxe 2004 foi quando começou a ser utilizado esse termo, exato, então. Exato. Né, isso é um desdobramento lá de 92, lá da Rio 92. Legal. E isso foi evoluindo, foi amadurecendo, foi se percebendo que só a ecologia por si só não era suficiente, que a gente precisava olhar para a sociedade também, a gente precisava olhar para a forma que a empresa se relaciona com a governança, né? E que a gente precisa, e que a sociedade, na verdade, precisava amadurecer todos esses 3 pontos de uma forma equilibrada. São pilares, né? São Como pilares, o próprio nome diz, né? Os 3 pilares, e eles são importantes para a gente conseguir ter uma base equilibrada e para os negócios fluírem, né? Acredito que quando a gente começa a querer fazer todas as ações de uma vez só, não dá, né? Até porque as ODS são 17? 17, exatamente. E ações... Dentro dessas 17, centenas, né? 168? Isso. Por aí, isso, né? Então, isso. acho que a empresa começar vou implantar ESG, vou começar a colocar ODS e querer abraçar tudo, não vai dar, não vai ser possível, né? A gente vê que a empresa do Bernard já tem um relatório de sustentabilidade, mas não foi feito tudo de uma vez só, né? As ações, acredito que é uma melhoria de cada vez, uma nova ação, que vai gerando impactos e dá um resultado final satisfatório, né? É isso mesmo. O que a gente tem desenvolvido e que a gente relata nesse documento, que é o nosso relatório de sustentabilidade, são ações de diversas áreas que estão voltadas à sustentabilidade, né? Quando a gente busca esses pilares, como a gente já conversou, uma coisa que o Silvio comentou, que eu achei muito interessante, é essa questão aí da vida, né, da empresa, como ela consegue se manter ao longo do tempo. O ESG ele está um pouco aí para nos ajudar a nos mantermos, né? Porque hoje a cultura geral de todas as pessoas, de clientes, de consumidores, ela está mudando um pouco. As pessoas estão um pouco mais conscientes, buscando coisas que são mais sustentáveis, e as próprias pessoas que trabalham nas empresas. Ninguém quer trabalhar numa empresa que está vinculada à poluição ambiental, que está vinculada à corrupção, que está vinculada a maus tratos, a trabalho escravo. Então, todo mundo quer trabalhar aonde? Em uma empresa que cuide do meio ambiente, que tenha suas responsabilidades, que tenha objetivos, metas para ser melhor, que trate bem seus funcionários, que ofereça oportunidades de crescimento, de aprendizado. Empresas que não tenham casos de corrupção, que sejam transparentes, né, com todas as suas ações. E isso tudo passa pelo ESG, né? Então, acho que é basicamente isso, assim, é tentar buscar melhorar um pouco, mas é meio que uma obrigação hoje em dia, não é só pensar atender um termo, alguns, né? Ou só atender uma legislação que pede. É você criar um ambiente saudável, né? Agradável, exatamente. seguro no teu trabalho, e que são ações que muitas delas são básicas, né? E isso tudo, Vanessa, gera resultado para as empresas. Num primeiro momento, a gente sabe que necessita de investimento, que tu precisa fazer diversas ações e tal. Priorizar de alguma forma. Exato, né? Mas acaba no final sendo um diferencial, né? Como eu te disse, a gente consegue às vezes atrair bons funcionários por conta desse diferencial, de oferecer melhores condições, de oferecer transparência, de ser uma empresa que tenha um certo conceito, né, de ser uma boa empresa para se trabalhar. Acho que é por aí.
Então, bem importante, é um tema importante para ser abordado. Eu lembro de uma fala do Silvio na primeira reunião que teve do Núcleo esse ano, e que você mencionou de que o ESG não é uma escolha, né? Exato, ele não é uma escolha. Tá aí, é um fato, né? Ele é um fato. Né? Querendo ou não querendo, a empresa está impactando o ambiente onde ela está inserida, ela está sendo impactada por ele, ela está impactando a sociedade, está sendo impactada por essa sociedade. Né? A escolha da empresa, talvez, é como que ela vai fazer a governança disso tudo. Aí que entra a governança também, né? Talvez essa seja a escolha que a empresa tem. O social e o ambiental, ela não tem escolha. Ela não tem escolha. Ela tem que tratar, ela vai impactar, ela vai ser impactada. Né? E o não governar isso, não estar olhando disso de uma forma sustentável, né? Ou de uma forma longeva, né? É que vai fazer com que ela tenha maior ou menor sucesso. Né? Maior ou menor longevidade no mercado também, né? Exato. Né? E como o Bernd falou, né? A empresa, ela se mostrando, né, mais sustentável, ela vai atrair melhores pessoas. Né? E as pessoas que transformam o mundo. As pessoas que... Eu vejo tanto colaboradores melhores, como até os teus clientes, né? Que aí você vai parecer uma imagem, opa, minha empresa tem esses valores. O consumidor que vê que aquilo faz sentido para ele, opa, coincide com os meus valores, você vai ser atraído por aquela empresa e muitas vezes, independente até do valor. O valor do produto, do serviço, não vai ser o ponto principal, né? Então, eu acredito que é muito vantagem, no meu ponto de vista, para as empresas pensar sobre esse tema, né? Implementar ações de ESG. Como o Bernd falou, tem empresas que já aplicam e nem sabem, né? Não comunica isso, né? Opa, essa ação, ela é uma ação que vai trazer resultado no social, no ambiental, propriamente na governança, né? E como é que vocês percebem que essa importância de ESG dentro das empresas, tendo um núcleo ativo na associação comercial, passando a informação para as pessoas, né, comunicando as pessoas sobre esse tema, como é que isso vai ser relevante para as empresas que vão participar desse grupo, a qual vocês já estão fazendo parte, para você está fazendo sentido? E para as outras pessoas, por que faria sentido elas participarem? O que elas vão ter de acesso de informação? Como é que vai ser essa dinâmica? Está muito no início ainda, ou já tem algo em mente? Está bem no início. Tá? Nós estamos reformulando ainda quais são os objetivos. Acabamos de fechar e acabamos, né? Faz alguns minutos atrás, o propósito do grupo, que pareceu fazer sentido para as empresas que estão ali. Né? Até, se me permites, claro, né? Ou posso deixar o convite mais para o final? Pode fazer o convite no final, mas se quiser já contar aí qual é o propósito que vocês definiram aí em conversa, o que as empresas que estão participando chegaram no consenso? Qual vai ser o propósito desse núcleo? Nosso ideal, né, nosso propósito é ser uma semente de conexão, desenvolvimento e transformação para sermos referências de ações em ESG. Muito bacana, que legal. A conexão vai gerar o desenvolvimento para daí, por conseguinte, gerar a transformação. Exatamente. Muito bom. E com isso a gente espera conseguir trazer massa crítica para discutir ações, para entender o que está acontecendo no mundo, entender o que está acontecendo na nossa região, como que cada uma das empresas está lidando com cada um dos termos, aonde que a gente consegue unir esforços, né? Aonde que a gente consegue, ou quais são os conhecimentos que estão faltando dentro das nossas empresas, que a gente consegue unir forças para ir buscar esses conhecimentos. Trazer maturidade no tema, né, Silvio? Exatamente, aumentar o nível de maturidade, inicialmente das nossas empresas, depois da região, depois do Estado, né? E quem sabe levar isso para o mundo, né? Que legal. Bernd, para você, está participando de um grupo desse, você comentou antes que fez muito sentido o tema, né, de sustentabilidade, é um tema que faz sentido para ti. Você vê que faz sentido para outras empresas daqui também? Como é que você percebe que vai ser vantajoso participar desse grupo também para outras empresas? Sem dúvida alguma, Vanessa. A gente tem visto que esse grupo ele é capaz de criar ideias maravilhosas. Assim, a gente pode ter muita inspiração. Quando várias cabeças estão pensando em prol de um objetivo e que esse objetivo ele é bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai conseguir
é desenvolver as pessoas, como está ali no nosso propósito. Eu não tenho dúvida de que a gente vai melhorar um pouquinho cada um que participa do núcleo e cada um que venha buscar no núcleo alguma inspiração. Eu acho que a ideia central é essa, é ser um pouquinho de inspiração. É mostrar um pouquinho do que a gente faz, aprender um pouco com os outros. Sozinho a gente não consegue nada. A ideia do coletivo é essa, a gente precisa disso, o núcleo é isso. É somar para aí sim construir cada vez uma coisa um pouco melhor, um pouco mais consistente, para que seja algo que transforme realmente. Apesar de que eu gosto muito daquela parábola lá da praia cheia de estrelas, né, que está uma pessoa lá arremessando uma estrelinha e tal, e aí chega alguém e pergunta, por que tu está arremessando se tem milhares aqui, tu não vai conseguir salvar todas? Daí eu assim, mas para aquela lá eu fiz a diferença. Então, assim, se talvez no núcleo a gente conseguir juntar 10 pessoas, vão ser mais diferenças, né, na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida da comunidade como um todo. Então, essa é a ideia, tentar melhorar um pouquinho, né? A sustentabilidade passa por isso, e todos esses pilares eles são guias para que a gente possa, sim, nos desenvolver como empresas, como sociedade, como mundo, digamos assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Gerar a transformação, né? A partir de pequenas ações. Como a gente falou no início, se eu quiser abraçar o mundo, talvez eu não vou conseguir fazer. Agora, se eu escolher uma ação e começar a trabalhar em cima daquela ação, é muito provável que vai trazer um resultado. E vejo que isso o núcleo tende a auxiliar muito, né? Daqui a pouco com uma missão técnica, com cada vez mais capacitação e aprofundamento no tema, para trazer mais maturidade para as pessoas aqui da região e as empresas que participam do tema. Isso é importante, né? Para as empresas começarem. O puro debate a respeito do tema faz com que as ideias surjam, né, e que se enriqueçam a esse nível de maturidade. Só a gente ter esse espaço para vir conversar sobre o tema, né, já ajuda, já é enriquecedor. Só o compromisso, né, Silvio, da gente ter a reunião nos faz buscar um pouco, nos faz procurar mais o assunto na internet. Hoje a gente tem assim conhecimento ilimitado, digamos assim. É claro que a gente tem que ter um pouco de critério em tudo que a gente lê e tal, mas tem muita informação. Então, assim, como a Vanessa falou, a gente tem que chamar mais pessoas ainda, tem que trazer mais empresas, tem que realmente chacoalhar a cultura, né, relativa à sustentabilidade. Tem que fazer com que isso se desenvolva, com que isso entre na cabeça das pessoas. A gente tem que martelar mesmo, ir falando sobre tudo, ir colocando ações, ideias, e isso sim vai gerando transformação. Isso sim vai melhorando, né? E desmistificar um pouco que a sustentabilidade é só ecologia, né? O Silvio comentou isso num outro momento, de que às vezes a gente fala para alguém, vamos lá no núcleo de sustentabilidade, a pessoa automaticamente ela vai pensar, plantar árvore, reciclar, sim, isso é legal, isso é bacana, é importante, mas não é só isso, né? Eu só queria pegar o gancho, porque isso vem bem ao encontro da minha presença aqui. O núcleo de sustentabilidade ele começou, como o Silvio falou, há uns 3 anos, e lá da nossa empresa quem participava era o pessoal responsável pela área ambiental, só eles. E agora, como a gente está enxergando a sustentabilidade como algo muito maior do que isso, eu tentei me inserir nesse núcleo justamente por isso, porque lá na Pamplona, a visão que vem da alta liderança, lá da diretoria, do conselho de administração, é de exatamente esses 3 pilares, não só o meio ambiente. Eu sou vinculado à diretoria administrativa e financeira, e o meu diretor que é o responsável por coordenar a confecção do nosso relatório de sustentabilidade. Ele não tem vinculação à área ambiental, e sim a área de contabilidade, de controladoria. Então, são essas áreas que enxergam como tem que ser a organização,
são mais responsáveis pela questão da governança, né, Silvio? Como a gente tem que gerir tudo, que é onde realmente está mais na nossa mão, porque o resto, como tu falasses, é obrigação legal, são normas que a gente tem que seguir, e a gestão, a gente ainda está um pouco mais aberto, e por isso que depende tanto dessas áreas. E por isso que tu vais ver cada vez mais outros profissionais, que não só os do meio ambiente, se inserindo nesse contexto de sustentabilidade. Super importante, né? A gente fazer essa desmistificação, né? Tirar, é importante a ecologia, a gente vai tratar sobre esses temas também, né? Super importante, mas é válido a gente abordar todos os pilares, de uma forma geral na empresa, né? Acho importantíssima a participação, Bernat. Silvio, queres comentar? Naturalmente, quando a gente começa com uma ação, isso vai puxando uma outra, uma segunda ação, uma terceira ação, porque não é uma escolha, né? As coisas estão interligadas. Então, uma educação ambiental, uma educação voltada para a ecologia, né? Ele vai naturalmente te levar a pensar o impacto que aquilo está fazendo na sociedade, que naturalmente vai te levar a pensar como que eu estou me portando frente à legislação, frente à transparência, frente à concorrência saudável, né? E que naturalmente vai me fazer voltar ao ciclo, né? A pensar novamente como que eu estou impactando a sociedade, a pensar novamente o quanto de legislação que eu estou atendendo e o que eu não consigo atender e por que eu não consigo atender e o que eu estou fazendo para prover isso. Uma coisa vai naturalmente impactando na outra. Acho que a palavra-chave é ação, né? Você agir, Sim. começar, porque às vezes a pessoa vai pensar, o que eu vou fazer? Vou implantar economia circular na minha empresa. Aí você vai ver, nossa, é muito complexo. Eu ir lá onde eu entreguei, fazer a economia circular do meu negócio, e aí às vezes vai pensar, vou desistir. Não, começa com uma ação mais simples, com pequenas ações, né? Se for na parte ambiental, legal, vai começar com a reciclagem, vai começar com a reutilização, com o reuso de um produto, vai começar com a melhoria da qualidade dentro dos processos da tua empresa, ou você vai olhar a lista das ODS e escolher uma, né? Equidade de gênero e várias outras, né? Puramente pela lista das ODS, ele já te dá um belo direcionamento de, às vezes, muitas coisas que já são feitas dentro da empresa. Eu tenho ali o uso inteligente de recursos. Cara, quem que não quer eficiência operacional? Redução de custo, o uso adequado da matéria-prima, dos recursos como um todo, alocar o tempo das suas pessoas em coisas que realmente são prioridades. Tudo isso está vinculado. E eu alocando o tempo dessas pessoas em coisas que realmente são prioridade, eu já começo a impactar em outra ODS, por exemplo, que é o emprego digno. Que já impacta em uma outra, que é prover o salário justo, né? E aí eu vou, naturalmente as coisas vão se entrelaçando, elas são interligadas, né? E vão acontecendo, né? A gente vê que o negócio vai começar a fluir, né? Quando você começa a ter ação e as coisas vão acontecendo e as melhorias vão ser perceptíveis, né? Desde que eu saia da minha zona, né? E aplique uma ação, né? E para a gente já se encaminhando para o final, gostaria que vocês fizessem um convite, né? Para as pessoas virem participar do núcleo de vocês e que pudessem dar as palavras finais, né? Luiz. Vanessa, hoje nós somos em cerca de 700 empresas associadas à Sears, né? Perfeito. No núcleo nós temos em torno de 15 apenas. Por ser um núcleo jovem, eu diria que a gente tem um bom número. Porém... Dá para aumentar, né? Dá para aumentar. O 2% ainda é pouco. Né? A gente pode, em breve, chegar em 5%, 10%, 20%. Né? E o ideal, óbvio, né, seria a gente atingir pelo menos 100% dos associados da Sears. Até porque é um tema que envolve todas as empresas, né? Envolve todo mundo. Né? O ideal, inclusive, que a gente consiga transbordar, né, as barreiras da Sears. E esse momento aqui, ele vem nos ajudar muito fortemente nisso, né? A gente levar para o mundo o que a gente está começando ou recomeçando aqui, né? O intuito do núcleo é justamente aumentar
o nosso nível de maturidade no assunto. Então, a gente precisa trazer pessoas para debater, precisa trazer essas empresas para perto do núcleo, né? Para tratar do assunto, para... Bom, a gente está... Estou sendo redundante aqui o que a gente já falou, né? Mas estendo aqui o convite a todos, associados e não associados, que queiram se associar ainda, para participar das nossas discussões. A gente ainda não tem uma data fechada, mas provavelmente primeira e terceira quinta-feira do mês, à 13h da tarde. Legal. Tem horário para começar e terminar a reunião? Sim. Vai ter? Sim. Tem sempre com horário. Tema definido, horário de início, horário de término. 1 hora de reunião? 1 hora de reunião. Ah, legal. Dá para encaixar na rotina, né? Dá para encaixar na rotina do dia a dia. A gente puxou para 1 hora para não colidir, né, com ações normais do dia a dia. Né? Geralmente é uma parte do horário do almoço, digamos assim. Legal, justo. Né? E venham participar. Venham debater esse tema com a gente. Venham enriquecer os nossos encontros. Muito bom. Obrigada, né, Silvio? Bernd, quantas palavras finais para quem está nos acompanhando? Faz um convite também para o pessoal. Fica à vontade. Eu não tenho dúvida, Vanessa e Silvio, que esse núcleo vai ser sucesso. Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, pelas pessoas que eu conheci, e tenho certeza que muitas outras vão começar a participar desse núcleo. Não só pela necessidade, mas por entenderem de que esse é realmente um tema relevante, que precisa ser discutido nas empresas, que é um tema que é simples, a gente não tem ideias mirabolantes, a gente tem já grandes direcionamentos, né? O ESG, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, eles servem como uma base, né, para que a gente trilhe esse caminho de sustentabilidade. E isso tudo vai gerar oportunidades para as empresas. Além de elas estarem em conformidade, como a gente já repetiu diversas vezes, elas vão sim ter novas oportunidades. Como tu falasse, tem pessoas que realmente se importam se as empresas fazem a coisa certa com o meio ambiente, com as pessoas. E isso é uma coisa que vai cada vez mais fazer sentido para todos. Então, o meu convite é igual o do Silvio, convidando para que quem é associado, quem não é, que nos procure, que tente participar, que venha compartilhar suas ideias, que venha buscar ideias da gente, que eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir conquistar muito, vamos conseguir ser pessoas melhores, empresas melhores e muito mais sustentáveis. Isso tem que ser base para a gente, tem que ser o núcleo, né, o cerne da empresa, das pessoas, tentar ser sempre um pouco melhor, mais eficiente, mais correto com tudo. Então é isso, queria agradecer e convidar todo mundo a participar. Gente, muito obrigada, eu adorei o nosso bate-papo aqui, é sempre bom. Eu também. Que bom, é sempre bom a gente tratar de um tema que é tão relevante para as nossas empresas e principalmente para as nossas vidas, né? Como isso é importante para o nosso planeta, para a nossa comunidade, para a nossa própria família, para o futuro das nossas gerações, né? O que a gente fizer hoje, as ações que nós tomarmos hoje, no presente, elas vão refletir no nosso futuro. O nosso hoje vai ser o nosso futuro lá, né? Então, é importante a gente estar antenado a temas que são relevantes. E eu percebo que o ESG tem só a ampliar cada vez mais a discussão sobre esse tema e a percepção das pessoas. Muito obrigado, Bernd e Silvio, pela participação de vocês aqui. Estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Agradeço a todos que estiveram conosco e em breve a gente volta com novos assuntos. Muito obrigada.